Bom, boa noite. Vamos dar início à aula, já está gravando. E aí, como é que foi a semana de vocês? Tudo tranquilo? Tudo certo? Hoje deu frio, né? Nem parece que estamos em Rondônia. Não é mesmo, pessoal? A gente também resolveu apertar aí. Ligar o ar-condicionado geral aí. Hoje eu achei que nós estávamos em Santa Catarina, voltando, lembrando os tempos lá da região sul. Hoje é dia de tomar chimarrão, tomar os trem quente. Bom, Pode botar esses 2, 3 dias. Tá bom. esses 2, 3 dias aí vai ser os dias do rondonense sofrer um pouco de frio. Vai. Não deu uma 50 graus de novo. Mas então, vamos dar inicial. Mostrar um negócio que eu fiz aqui. Ó, agora tem um quadro em casa. Estou utilizando nas aulas. Semestre passado eu deveria ter feito isso. Se eu tivesse feito isso semestre passado, hein, teria ajudado em química para a gente. Mas estava todo mundo aprendendo, então. Talvez a gente use nas nossas aulas esse quadro, dependendo de como a gente for trabalhar. Mas acredito que ética também não tem tantas necessidades da gente estar escrevendo no quadro para explicação. A gente trabalha mais com debate, né, geralmente, na sala de aula sobre os assuntos que a gente aborda. O que eu vou mostrar para vocês hoje é o quê? Vou pegar uma resolução do CONFEA que fala sobre o código de ética do engenheiro. O código de ética é dos engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos, né, que é o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Na verdade, os arquitetos não mais, né? É verdade. No código fala sobre arquitetos, mas os arquitetos estão em outro conselho agora. Mas, no geral, o código de ética ele vai ser algo meio que padrão para os diversos cursos, porque é a forma de como se comportar, né? A forma de como agir em responsabilidade técnica em algumas situações do nosso dia a dia. Compartilhar a tela com vocês. Vamos lá, gente. Vamos animar hoje, sexta-feira, é dia de animar, hein? Última aula da semana. Deixar o cansaço para lá. Deixar passar batido o cansaço. Vocês estão vendo a minha tela? Eu estou vendo, professor. Beleza. Então, isso daqui é do CONFEA, que é o Conselho Nacional Federativo, se não me engano, de Engenharia e Agronomia. Algo desse tipo. Ele trata, o CONFEA ele seria um órgão nacional e os órgãos regionais, ou seja, estaduais ou por regiões, seriam o CREA. Então, o CONFEA ele seria uma organização acima do CREA, né, a respeito de legislação. Ou seja, então, o CREA é subordinado ao CONFEA. O que ele vai passar aqui para a gente? Ele vai passar um manual de procedimentos para a condução de processo de infração ao Código de Ética Profissional. Ou seja, ele vai levantar os procedimentos a serem realizados quando a gente fala de um processo de infração ao Código de Ética Profissional. Então, o engenheiro ele está exposto a sofrer um ato de infração de acordo com o Código de Ética. Então,
quando ele se forma, quando ele faz o juramento, ele tem que cumprir o código de ética da profissão. Ele pode não cumprir? Ele pode, mas ele vai estar sujeito a esta resolução. Ou seja, a essa resolução punir essa pessoa pela conduta errada que ele teve. E a gente sabe que não é 1, não é 2, não é 10. São vários engenheiros e outras profissões também que atuam em desconformidade no que diz respeito ao Código de Ética Profissional. Aqui ele fala arquitetura, mas a arquitetura já mudou para um outro sistema. Já. A arquitetura pertence hoje ao CRA, se não me engano. Não, CAL, eu acho. Conselho de Arquitetura e Urbanismo. É o CAL. Então, o que ele fala aqui? Ele fala que o plenário do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na sessão número 1258, realizado em Brasília, no dia 6 de outubro de 1995, ou seja, tinha acabado de nascer nesse ano aí, na forma do inciso 10, artigo 59 do Regimento do CONFEA, aprovado pela resolução número 373 de 92. Considerando a necessidade de dispor os regionais de mecanismos que possibilitem a operacionalização uniforme na condução dos processos de infração ao Código de Ética Profissional. O que significa isso? Considerando a necessidade de dispor os regionais, ou seja, ele vai dispor a forma de operacionalizar, ou seja, a forma de conduzir os processos de infração ao Código de Ética Profissional. Então, é isso que ele está levantando nessa resolução. Essa proposta foi apresentada pelo conselheiro do CREA do Rio de Janeiro, engenheiro civil Almor da Cunha, considerando o disposto no artigo 72 da Lei 5.194 de 66. Considerando, finalmente, o contido na resolução número 205, de 30 de setembro de 1971. Quando você lê alguma coisa relacionada à legislação, o que você deve fazer? Primeira coisa que você deve fazer, você deve buscar a legislação que está falando. Porque quando você tem um artigo, algo falando sobre legislação a respeito, pode ser de código de ética, de instrução técnica, ou seja, responsabilidades técnicas, você vai ter que olhar naquele outro dispositivo, ou seja, na outra lei que é chamada por essa resolução. Então, você vai no artigo 72 da Lei 5.194, de 1966, e vai verificar o que está falando lá. Artigo 72. As penas de advertência. Boa noite. Boa noite, tudo bem? As penas de advertência. Oi? Bem, Desculpa, não entendi. Não, só falei bem, graças tá. a Deus. A gente já começou a aula aqui, porque eram 8h30, mas acabou de começar. A gente está falando sobre Código de Ética Profissional. Eu tinha falado sobre a resolução do CONFEA, aí lá estava um artigo, ou seja, aquele artigo estava falando sobre condução de processo de infração do Código de Ética. Ele está embasado na Lei 5.194 de 1966. Aí a gente vem, vamos pegar essa lei que ele fala lá naquele artigo. Essa lei, foi lançada nesse ano, 66, ela vai regular
o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo e dá outras providências, ou seja, outras resoluções, outras normativas também. Então, isso daqui, vocês sempre têm que ficar atentos, né, em legislação. Porque vocês têm uma função técnica, vocês terão atribuições técnicas, e vocês têm que atender ao que está disposto na legislação técnica. Ou seja, o exercício profissional, ele é regulamentado. E a regulamentação, ela traz benefícios para o seu âmbito de profissão, o seu âmbito de atuação, mas ela traz certos cuidados. E os cuidados é seguir as instruções normativas, ou seja, o que está em vigor na lei, para realizar o seu trabalho. Então, aqui você vai ler muitas coisas relacionadas à sua profissão. Mas vamos pegar lá o artigo 72, que é falado pela resolução do CONFEA. O que ele fala? As penas de advertência reservada e de censura pública são aplicáveis aos profissionais que deixarem de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em vista a gravidade da falta e os casos de reincidência a critério das respectivas câmaras especializadas. Ó, percebam que esse artigo aqui, ele está em vigência ainda, porque eu estou no site do Planalto, ou seja, do governo, e as leis que saíram de vigência, elas vão estar riscadas, ó, elas estão riscadas, então elas não valem mais, elas foram alteradas por algum outro decreto ou alguma outra lei. Então, isso é sempre importante para vocês. Se vocês forem entrar na área de projetos, ou mesmo em qualquer área, que vocês tiverem que pesquisar legislação, então vocês vão ter que dar uma olhada nesses pressupostos. O que é isso? O que quer dizer esse artigo? Alguém conseguiria me dizer o que entendeu desse artigo? O que vocês entenderam desse artigo aqui, gente? Ó, quem quiser falar, pode falar, tá? Ô, Max, você quer comentar algo com a gente sobre esse artigo? Eu acabei de pegar a aula agora, professor, eu não entendi direito ainda. Então vamos lá. As penas de advertência reservada e de censura pública. O que é isso? Penas de advertência é o quê? É as penas para você advertir alguém por algum tipo de conduta, certo? Então, a advertência reservada é uma advertência que você dá em âmbito reservado, ou seja, não é uma censura pública que você expõe aquele profissional ao que foi disposto. Então, como o próprio nome já fala, ela é reservada. Digamos assim, ela é algo para o profissional pensar a respeito do que foi feito. Então, ela é uma advertência mais branda. Já a censura pública, ela já é um outro tipo de penalidade, que ela é bem mais grave. Geralmente, a censura pública é dada em situações muito graves, que causaram algum malefício a pessoas, à vida, e foram atos de muita irresponsabilidade, porque foram atos que teve um prejuízo humano ou financeiro muito grande. Então, a censura pública, ela é algo mais explícito e deixa claro que o profissional agiu de forma incorreta. Elas são aplicadas... Esse primeiro caso aí que você disse, tipo assim, a gente vivenciou ele agora, né? Porque, por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa, vamos dizer até a finca em ascensão aí. O Ministério chegou e deu uma advertência que tinha que trabalhar com máscara. Aí eles repassaram para mim, no caso, que era o encarregado do meu pessoal,
que se pegasse alguém trabalhando sem máscara e tivesse qualquer tipo de advertência, que essa advertência seria repassada diretamente a mim, Sim, entendeu? entendi. É isso aí mesmo. Então você não deixa, você não explicita aquela situação. Porque quando a gente fala de advertência reservada, são coisas mais banais. Está em desacordo com o código de ética, mas são coisas mais banais que você pode apenas dar uma advertência para a pessoa pensar naquela situação. A censura pública já é algo bem mais grave. E ela pode ter, digamos assim, consequências para a vida inteira. Porque, às vezes, se você sofrer uma censura pública e ficar proibido de atuar nas suas funções, nas suas atribuições técnicas, então, isso pode causar um impacto profissional muito grande a longo prazo. E essa situação vai ser de que jeito? Como eu falei, tendo em vista a gravidade da falta e os casos de reincidência, a critério das expectativas câmaras especializadas. Como você falou aí, Marcos, a questão da máscara lá do seu pessoal. Vamos supor que eles viessem novamente e não tivessem com máscara. Aí eles dariam uma outra advertência reservada. Aí vem de novo, aí não está com máscara de novo, entendeu? Esse tipo de situação. Situações mais brandas, elas podem gerar uma censura pública pela reincidência, ou seja, isso significa que o profissional não toma as atitudes adequadas para cumprir o Código de Ética Profissional. Então, a reincidência é um fator e a gravidade da falta é outro fator. Basicamente, são essas as situações que geram uma pena de advertência reservada ou uma censura pública. O artigo 71, que está aqui em cima, já vamos pegar embalo nele, o que ele fala? Que as penalidades aplicáveis por infração da presente lei são as seguintes, de acordo com a gravidade. Advertência, já que a gente falou aqui, censura pública, multa, suspensão temporária do exercício profissional e cancelamento definitivo do registro. Esse daqui, ele é brabo. Para você ter o registro cancelado definitivamente, você tem que ter cometido algo muito, mas muito grave. Porque, pensa bem, o Conselho de Ética, o Código de Ética, as leis da profissão, da especialização técnica da profissão, para eles cancelar um registro de quem estudou a vida inteira, estudou 5, 6, 7, 10 anos, a coisa tem que ter sido bem grave para esse cancelamento ser feito. Mas acontece em inúmeros casos por um descumprimento que seja muito grave e uma reincidência que pode causar esse cancelamento definitivo. Por exemplo, eu que sou engenheiro químico, se eu tivesse lá no meu conselho e tivesse usando um laboratório que eu fosse, vamos supor assim, eu montei um laboratório para mim para fazer certo tipo de análise. E aí, no laboratório, eu começo a produzir drogas, vamos supor. Aí, o que vai acontecer? Se eu for pego, provavelmente o meu registro vai ser cancelado, porque o que eu fiz foi algo muito grave. Entendeu? Foi algo que é justificável de cancelar o registro definitivamente. Então, certas coisas têm certas penalidades têm essa característica. A gravidade é tão alta que pode cancelar o registro definitivamente. Voltando ao Código de Ética, aqui ele resolve adotar o manual de procedimentos para condução e infração ao Código de Ética. Ou seja, ele vai falar o quê? Você tem que fazer isso para proceder em um processo referente à infração profissional do Código de Ética. Aí ele vai te dar aqui, manuais de procedimentos. Aí vai falar as infrações que podem ocorrer, das infrações.
Alguém pode ler o artigo 1 para mim? Quem gostaria de ler? Eu leio. Artigo 1. Constitui infração ao Código de Ética Profissional do Engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo, elaborado pelas entidades de classe e adotado pela Resolução número 205 do CONFEA, de 30 de 971. A transgressão de quaisquer desses preceitos. Beleza. Então, vamos avaliar o seguinte. Ele fala que a infração constitui infração ao Código de Ética tudo que estiver transgredindo, ou seja, ultrapassando o que está disposto nessa resolução aqui, ó. A resolução número 205 do CONFEA, de 30 de setembro de 71. Então, essa resolução aqui é uma resolução importante. Quando vocês chegarem numa situação dessa, vocês vão lá e verificam o que está dizendo a resolução. É essa daqui. Não é essa aqui, não. Então, vocês vão sempre procurar a resolução que está falando sobre o que vocês estão consultando. É essa daqui, ó. Resolução número 205, de 30 de setembro de 71. Adota o Código de Ética Profissional. Ou seja, então, essa resolução, ela fala sobre o Código de Ética Profissional. Essa daqui que a gente está lendo, ela fala sobre procedimentos para condução de processos de infração ao Código Profissional, Código de Ética. Então, vamos olhar o seguinte, a gente tem que olhar agora os pressupostos do Código de Ética. Porque quando a gente quer agir de forma ética na profissão, a gente tem que buscar conhecer o que são nossas atribuições, o que nós podemos fazer no nosso trabalho e o que nós não podemos fazer. E o Código de Ética é o que preconiza essas situações. Ó, por exemplo, o artigo 1. Adotar o Código de Ética Profissional do Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, anexo à presente resolução. Artigo 2. O Código de Ética Profissional do Engenheiro, do Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, para os efeitos dos artigos 27, número 34, letra D, 45, 46, letra B, 72, da Lei 5.194 de 66. Obriga a todos os profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia e entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. Então, o que ocorre? Isso daqui vai dar todas as instruções para vocês agirem de forma ética no trabalho de vocês. Então, aqui, ó, o Código de Ética Profissional do Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo. Essa parte é importante. São deveres dos profissionais da engenharia, da arquitetura e da agronomia. Então, esses são os deveres pregonizantes, os deveres básicos de qualquer profissional dessa área. Alguém quer ler para mim os primeiros artigos aqui, até os 5? A gente vai discutir sobre eles. Quem pode ler para nós? Isaías, você pode ler para nós? Professor, estou só no celular, tá muito pequenininha as letras. Ah, tá. Quem gostaria de ler para nós aí? Estamos animados, sexta-feira, última aula, mas vamos lá, vamos animar. O pessoal tá meio desanimado hoje, professor. Eu sei que vocês estão cansados. Eu posso ler, professor? É do 1 ao 5? Aham.
Ok. Interessar-se pelo bem público e com tal finalidade contribuir com seus conhecimentos. Capacidade e experiência para melhor servir à humanidade. Agora lê o segundo ou vai discutir Não, um por um? pode ler os 5 primeiros. Ok. Considerar a profissão como alto título de honra e não praticar nem permitir a prática de atos que comprometam a sua dignidade. Não cometer ou contribuir para que se cometam injustiça contra colegas. Não praticar qualquer ato que diretamente ou indiretamente possa prejudicar legítimo interesse de outros profissionais. E o último, não solicitar nem submeter propostas contendo condições que constituem competição de preços por serviços profissionais. Desculpa que eu sou meio gaga, é por isso que eu não queria ler. Valeu. Tudo bem, tranquilo, não tem problema não, a gente conseguiu entender. A gente leu os 5 primeiros artigos, ou seja, os 5 primeiros artigos do Código de Ética Profissional. Vamos avaliar agora, então, a respeito desses artigos. Interessar-se pelo bem público, com tal finalidade contribuir com seus conhecimentos, capacidade e experiência. Basicamente é o quê? É você buscar o bem da sociedade, ou seja, o bem público, e contribuir com seus conhecimentos. Ou seja, digamos assim, moradia é algo fundamental para as pessoas. Então, o engenheiro civil, ele fornece a moradia para as pessoas. Ele constrói casas, apartamentos. Então, ele está interessando-se pelo bem público, claro. Os interesses deles também estão em jogo, com certeza. Porque ninguém fez ato de miséria para entrar na profissão. Todo mundo quer ter o seu destaque, ter o seu reconhecimento e ganhar razoavelmente bem. Mas isso não impede de ele buscar sempre melhorar e buscar gerar um bem público com o trabalho dele. Então, é basicamente o que fala esse artigo. Considerar a profissão como um título de honra e não praticar atos que comprometam a sua dignidade. Está vendo que ele vai te dar coisas bem óbvias? Ou seja, por quê? O título de engenheiro é um título de honra. Então, você deve considerar o título de engenheiro como título de honra. Porque você vai ser um engenheiro. Tá, isso não significa que você vai ser melhor que alguém. Mas significa que você batalhou e se esforçou para chegar, né, na sua profissão, para conseguir o título da sua profissão. Então, você tem que considerar isso como um alto grau de honra. E não praticar atos que comprometam a sua dignidade, obviamente. Ninguém que comprometa a sua dignidade. Eu nunca vi alguém que já quis fazer isso. As pessoas fazem atos injustos em alguns momentos, praticam coisas ilegais, mas elas não querem sujar a dignidade delas. Não cometer ou contribuir para que cometam injustiças contra os colegas. Então, muito cuidado com isso, porque isso acontece no nosso cotidiano. Vamos supor, seu colega de trabalho fez um projeto, fez algo que foi muito bom. E aí, vamos supor assim, você tenta buscar dizer que o trabalho era seu, entendeu? Ou seja, apresentar aquele trabalho como seu. Então, isso são injustiças contra os seus colegas. Ou seja, então você está cometendo uma injustiça com o seu colega. E tem várias outras situações que podem ocorrer. Vocês que já têm experiência também da área de profissional, se vocês quiserem contribuir com alguma situação que vocês já vivenciaram ou já viram acontecer, vocês podem falar, tá? Porque isso acontece no cotidiano de todas as profissões. Hoje os caras abrem, tipo assim, abriu a licitação. Aí a licitação lá deu um valor X. E aí entra para as cartas fechadas para concorrer, né? Uhum. O que os caras fazem? Para poder não baixar muito as cartas, os caras vão e se comunam um com o outro. Eles vão e falam, ó, esse aqui é seu, nós vamos fazer, tudo que vocês fizerem vai ser para mim ganhar, para que no próximo eu faço para você. Entendeu? Então não deixa de ser uma meia falcatrua. É, sim, com certeza. Mas eles fazem, porque a maioria fazem isso. Os caras, eles pegam, tipo assim, tá eu, você e mais fulano. Ó, para não baixar lá, tipo, 20%, 30% do valor da obra,
que os caras fazem? Vamos apanhar um limite, vocês vão jogar bem mais, porque essa aqui vai ser minha. Eu vou ganhar. Na próxima, eu vou fazer a mesma coisa por você. É assim que os caras fazem, cara. Maior sacanagem, mas infelizmente é assim. Isso é uma coisa bem complicada, porque prejudica interesse. Isso daqui vem no outro, nesse próximo artigo já, ó. Não praticar qualquer ato que, direta ou indiretamente, possa prejudicar legítimos interesses de outros profissionais. Então, aqui você legitima os interesses de profissionais, porque você está fazendo uma, digamos assim, uma palavra, um termo técnico que eu não consigo pensar agora, mas seria uma falcatrua, como você falou. Seria você fazer, digamos assim, um esquema casado para vocês conseguirem os objetivos de vocês, mas vão prejudicar outras pessoas, outros profissionais que poderiam estar naquela função. Cara, é muita coisa. Os caras, tipo assim, você entrou, aí o cara ganha, mas tem todo um acervo que você tem que ter, né? Uhum. Aí o cara vai, eles futrica a sua vida todinha para ver se tem alguma brecha para poder ir lá e te impugnar para que eles ganhem. É um trem bem sujo, assim, sabe? Realmente, tem muita coisa aí que fica bem escuro, que você não consegue ter, tipo assim, ver uma coisa boa naquilo. Porque tem muitos profissionais que fazem um jogo sujo para entrar no mercado de trabalho. Tem profissional na área aí que ele não pensa em forma nenhuma em executar nada. Ele entra simplesmente para ganhar e depois te vender. Entendeu? Você pega uma obra aí de 500, 600 mil, vamos se dizer. O cara vai lá e fala, ó, você me dá 10, 15% e eu te vendo a obra. Foda, cara. O trem é complicado. Então, ele acaba ganhando de uma forma ilícita. Porque se tem uma licitação, se tem algo que é feito para respaldar as instituições públicas e privadas, tem que ser cumprido. E aí você simplesmente usa uma barganha, usa como laranja alguma pessoa para conseguir benefício próprio. Então, isso é algo muito complicado. Isso tem muito no meio. Artigo 5. Não solicitar nem submeter propostas contendo condições que constituam competição de preços por serviços profissionais. Isso daqui tem todo dia. Não solicitar nem submeter propostas com condições que constituam competição de preços. Nossa, lembra que a gente falava aquelas outras vezes lá nas aulas? Que a pessoa está entrando no mercado de trabalho, uma pessoa cobra 500, a outra cobra 100, por exemplo, um serviço. Isso é a desvalorização profissional ocorrendo. E está aqui no Código de Ética, artigo 5º. Então, a gente vem falar disso desde a introdução à engenharia já, que é uma situação que ocorre muito, principalmente na área da civil, acredito. Que na área da civil você pode fazer muitos projetos particulares, né? De casas, de edifícios pequenos. Isso ocorre muito. Duro que na nossa região aqui ninguém fiscaliza de real isso aí, né? Esse que é o problema. Precisaria... Professor, Oi. uma coisa que eu estava em dúvida hoje, agora mais cedo, e agora que eu lembrei, eu vim perguntar. No caso, tem alguns cursos igual de administração, quando eles estão, acho que no segundo, no quinto período por aí, eles conseguem trabalhar lá no mercado, no escritório. No caso da engenharia também, pode trabalhar antes de formar ou só depois que consegue o CREA? Tá. O que eu sei que existe é o seguinte: existe o CREA Júnior. Você consegue se inscrever. Eu não sei qual período que é, entendeu? Eu quis ver qual período da faculdade que você pode pedir o CREA Júnior. Mas eu sei que existe. Aí, tem um áudio de interferência, gente. Pode desligar aí, por favor? Então, Euler, o que eu tinha falado é o seguinte: você pode solicitar
a inscrição no CREA Júnior. Só que você não tem as atribuições de engenheiro, porque você é um estudante. Mas ele vai te dar alguns benefícios por ter essa certificação. Eu não sei te dizer exatamente quais, mas se você pesquisar CREA Júnior, no caso Rondônia, né, você vai ver o que você consegue fazer com o CREA Júnior. E a partir de qual período de faculdade que você pode obtê-lo. Era isso que você queria, era essa dúvida que você tinha? Era sim, professor. Muito obrigado. Aí eu marquei aqui, depois eu vou pesquisar sobre isso. Beleza. Então, a gente pode continuar aqui nos nossos artigos. Artigo 6º. Atuar dentro da melhor técnica e do mais elevado espírito público, devendo, quando consultor, limitar seus pareceres às matérias específicas que tenham sido objeto da consulta. Quem falou que gosta de consultoria aí, acho que foi quem que falou que gostava de consultoria? Eu mesmo. Então, esse artigo aí é para você. Atuar dentro da melhor técnica. O que seria isso? É você utilizar os conhecimentos técnicos seus e que você vai adquirir na consultoria, porque a consultoria se trabalha em 2 pontos. Você não vem com conhecimento sabendo tudo. Você não sai da graduação sabendo tudo, você não sai de uma certificação profissional sabendo tudo, você não sai do mestrado sabendo tudo. Então, você vai estudar para avaliar a melhor situação para aquele seu cliente. Então, você vai atuar dentro da melhor técnica e do mais elevado espírito público. Ou seja, você vai buscar o bem comum, ou seja, o bem do seu cliente. Quando consultor, limitar seus pareceres às matérias específicas que tenham sido objeto da consulta. Então, vamos fazer o seguinte. Eles vão te pedir uma consultoria para uma estação elétrica, uma parte de uma estação elétrica. Vamos supor que eles estão falando sobre a baixa tensão de uma indústria. Então, você vai se deter àquele ponto específico. Você não vai além daquilo. Quando a consultoria é pedida, o cliente sabe o que ele quer. E você tem que saber o que ele quer para você fornecer os subsídios, o conhecimento, para que ele possa executar aquele empreendimento, ou seja, aquele projeto que ele esteja pensando. Então, lembra quando eu falei que um projeto deve falar o que vai fazer e o que não vai fazer? É a mesma coisa. Aqui você vai fazer só o que você for consultado. Você não vai ultrapassar esses pontos que não foram atribuídos a você. 7º, artigo 7º. Exercer o trabalho profissional com lealdade, dedicação e honestidade para com seus clientes, empregadores ou chefes, e com espírito de justiça e equidade para com os contratantes e empreiteiros. Aqui também é uma coisa que tem que estar na veia de todo mundo, né? Trabalhar com lealdade, dedicação e honestidade. Então, é algo que você não precisaria nem colocar num código de ética. É algo diferente do artigo 6º, que já é uma coisa que eu acho que não é tão intuitiva. O artigo 7º já é algo que a pessoa já tem que ter consciência de que ela tem que trabalhar honestamente e com dedicação, porque se ela não se dedicar, o trabalho vai ser ruim. Não importa se a pessoa é a mais inteligente do mundo. Se ela vai fazer algo, ela tem que se dedicar a algo. As pessoas que conseguiram grandes evoluções na área da engenharia ou da ciência, elas se dedicaram com vigor àquilo que elas estavam buscando. Então, é crucial que faça isso. Artigo 8º. Ter sempre em vista o bem-estar e o progresso funcional dos seus empregados ou subordinados e tratá-los com retidão, justiça e humanidade. Aqui é um ponto chave. Aqui é um ponto chave para vocês serem bons profissionais. Por quê?
Eu sempre falo para vocês vão ser engenheiros, mas vocês vão ter pessoas que trabalham com você que às vezes tem a terceira série incompleta. Isso não vai diminuir em nada ela. E não pode deixar você ter ego em relação a isso. Claro, você vai ter o ponto de vista técnico e a resolução técnica. Mas aceite ideias, aceite propostas, estude, busque, porque você trabalhar com autoritarismo, a chance de resultado é muito baixa. Então, tratar muito bem os subordinados, saber como é que eles estão. Tipo assim, você ter uma relação próxima a eles, dar um bom dia, conversar, é importante. É claro que se você tiver 1000 funcionários, vai ser difícil você tratar todo mundo com tanta proximidade. Mas, no geral, vocês vão ter que tratar muito bem os seus subordinados, porque o empregador, a gente geralmente trata bem, por quê? Porque ou a gente trata bem, a gente é mandado embora. Mas o subordinado pode ocorrer com nós uma falsa sensação de superioridade. Ou seja, você manda naquela pessoa e você se sente melhor que ela. E isso é um caminho muito delicado. Porque se alguém se sentir ofendido com o que você falar, com o que você pregonizar no seu momento de trabalho, a pessoa pode te colocar um processo de infração ao Código de Ética, que é o que a gente vem aqui. Ou seja, isso daqui são os procedimentos para a condução do processo no Código de Ética. E se você olhar o capítulo 2º do processo, artigo 3º, o processo de infração ao Código de Ética pode ser realizado por denúncia apresentada por relatório circunstanciado de sua fiscalização, entidade de classe, conselheiros, ou seja, conselheiros do CREA, do CONFEA, documentos ou elementos constantes dos seus arquivos, demais meios hábeis e legais não defesos em lei e, aqui, ó, terceiros. Ou seja, o seu funcionário pode abrir um processo de apuração de infração sua ao Código de Ética Profissional. E por mais que seja um profissional muito bom, você acha que isso vai ter um impacto no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho? O que vocês acham? Com certeza vai, né? Positivo ou negativo? Negativo, né? Totalmente negativo. Porque é a mesma coisa se vamos pensar assim, ó. Eu já sou engenheiro formado e vocês são engenheiros de informação. Se eu viesse aqui e não quisesse me expor, colocar que eu sou melhor que vocês, na hora vocês já sentiriam isso e já teriam um bloqueio contra mim. Vocês já teriam um bloqueio. Não, aquele professor eu não gosto, não vou aprender com ele, eu não quero ele. Vocês já iriam na coordenação pedir para trocar o professor. E realmente isso acontece. Isso não pega bem em qualquer situação. Então, digamos, ter o jogo de cintura é a melhor coisa que vocês como profissionais podem ter. Ou seja, ser flexíveis. Ser flexíveis não quer dizer ser conivente ou ser bonzinho. Mas é você se adequar às situações, ou seja, ao meio que você está inserido, e com isso você agregar valor com as pessoas que estão ali. Porque você pode ser um engenheiro que for, você pode ser o profissional que for, você pode ser um ótimo profissional. Mas você não vai fazer uma obra sozinho. Você vai precisar de funcionários. Você vai precisar de uma equipe muito boa com você. Então, muito cuidado no comportamento profissional, que isso pode virar um processo de infração do Código de Ética.
uma situação dessa não vira uma infração do Código Penal, que é o que a gente viu na aula passada, porque isso está relacionado mais ao Código de Ética, ou seja, a conduta profissional. E ao Código Penal são mais situações que você infringiu algum pressuposto da lei, que você vai ter uma penalidade grave, por exemplo, que a sua obra matou pessoas, a sua obra denegriu a imagem de certas pessoas. Então, é um pouco diferente essa relação, mas, no geral, o engenheiro tem que se preocupar com o Código de Ética Profissional, porque ele, entendendo o Código de Ética, atuando de acordo com os preceitos do Código de Ética, ele não vai ter problema. Ele não vai sofrer autos de infração do Código de Ética, ele não vai sofrer processos penais. A gente chama de processos cíveis e processos penais, né? Processos penais geralmente estão relacionados a penas de detenção. Os processos cíveis, eles geralmente viram multa, viram restrição de trabalho, ou seja, viram censura de trabalho, ou seja, você não vai poder efetuar o seu trabalho numa situação dessa. Então, vamos continuar lá, porque o Código de Ética da profissão ele é muito extenso. 9, sim. Colocar-se a par da legislação que rege o exercício profissional da engenharia, arquitetura e agronomia, visando a cumpri-la corretamente e colaborar para a sua atualização e aperfeiçoamento. Basicamente, o artigo 9º é o que a gente está fazendo aqui. É colocar-se a par do que a legislação fala sobre o seu exercício profissional. Então, legislação é algo que é chato de ler. Não vou falar que é legal. É muito chato você ler mais legislação. Mas é algo que você tem que fazer. Entende? Quando você entra num âmbito profissional, muitas das coisas que você consideraria chata, você acaba tendo que se deparar com ela e buscar realizar da melhor forma possível. Porque senão você pode sofrer alguma situação, uma penalização por aquilo que você não conhece. Às vezes, o não conhecimento do Código de Ética pode levar ao profissional ter alguma ação eticamente não aceita pelo registro profissional, mas que ele não faz por intenção própria. Isso é raro de acontecer. Geralmente, quando as pessoas agem em desconformidade com o Código de Ética, elas agem, digamos assim, de livre e espontânea vontade. Mas pode ocorrer o fato de um não conhecimento gerar um auto de infração para você. Aqui ele vai dar um guia, ou seja, do profissional da engenharia, da arquitetura e agronomia para a aplicação do Código de Ética. Percebam que ele não é tão extenso assim. Então, o Código de Ética, ele não vai te falar o que você tem que fazer em cada situação profissional. Ele é um guia para você se basear e buscar agir da melhor forma possível. Quem que pode ler para nós esse artigo 1º? O artigo 1º até o item C? Juan, você lê para nós, Juan? O Juan queria tanto ler hoje, ele falou. Lê até onde? Artigo 1º até o item C aqui. Tá, porra, tudo isso. Não, tranquilo. Interessar-se pelo bem público e, com tal finalidade, contribuir com seus conhecimentos, capacidade e experiência para melhor servir à humanidade. Em conexão com o cumprimento deste artigo, deve o profissional cooperar para o progresso da coletividade, trazer seus
concursos intelectual e material para as obras de cultura, ilustração, técnica, ciências aplicadas, investigação científica. Despender o máximo de seus esforços no sentido de auxiliar a coletividade na compreensão correta dos aspectos técnicos e assuntos relativos à profissão e ao seu exercício. Não se expressar publicamente sobre assuntos técnicos sem estar devidamente capacitado para tal, e qual solicitar e emitir sua opinião, somente fazê-lo com conhecimento da finalidade da solicitação e se em benefício da coletividade. Ó, o que ele fala aqui? O Código de Ética, pela essa resolução aqui que a gente viu, que é a resolução número 205, de 1971, ele tem 9 artigos. Aqui ele fala o artigo 1º, que é esse artigo aqui de cima, ele fala situações, ou seja, A, B e C, o que você deve fazer para atender esse artigo. Então, ele fala que você deve cooperar para progredir a coletividade, através da sua intelectualidade, material para obras de cultura, ilustração, ciência e investigação científica. Despender seus esforços para auxiliar a coletividade na compreensão correta de aspectos técnicos. Ou seja, o que significa isso? Despender os seus esforços para você conseguir compreender aspectos técnicos corretamente. Ou seja, por exemplo, estou construindo uma obra específica que não foi feita antes no meu local que eu estou fazendo, ou seja, é uma obra inédita em Rondônia. Então, você vai ter que ir atrás de muito conhecimento, porque provavelmente você não viu nada sobre aquela situação, e você vai ter que buscar, com todos os seus esforços, para compreender aqueles aspectos técnicos e executar de forma correta. Porque se você não souber, você tem que buscar. E isso vai acontecer direto na vida de vocês. Vocês não vão saber e vocês vão ter que buscar. É meio triste, mas em alguns casos, nossa, professor, tudo tanto e eu vou chegar no ambiente de trabalho e não vou saber o que fazer. Exatamente. Você não vai saber o que fazer, mas você vai ter o quê? Você vai ter a engenharia e a ciência ao seu lado. Você vai poder saber aonde pesquisar. Então, a universidade, ela tem como dever ensinar o acadêmico a pesquisar. Porque quando ele chegar no ambiente de trabalho, ele não vai saber muitas coisas, mas ele vai saber como pesquisar e como agir corretamente. É isso que é engenharia. Depois de muito tempo trabalhando, você vai conseguir internalizar tudo aquilo que a graduação te deu. Vamos supor, cálculo de vigas. Vocês vão calcular um monte de viga agora nos próximos semestres, nas aulas de mecânica, algo assim. Vocês vão fazer isso, vão aprender, mas depois vocês vão esquecer. É natural. Só que, se vocês entenderam o conceito primordial e depois que não forem trabalhar, resgatar os conceitos, ir atrás, buscar, se esforçar novamente para compreender novamente, então você vai internalizar aquilo que você estudou na graduação, mas não digamos assim, não decorou, mas assim, não conseguiu lembrar para sempre, digamos assim. Porque isso não ocorre mesmo. Você tem um projeto técnico lá na sua frente, você vai buscar informação. A vida não é uma prova que você não pode consultar. A vida é o contrário de uma prova. A vida você tem que consultar a todo momento. Porque a tua intuição te engana. Ou seja, a sua experiência pode te enganar também. Claro que ela é válida, ela é muito válida, mas ela pode te enganar. Então, buscar, pesquisar é crucial. Não se expressar publicamente sobre assuntos técnicos sem estar devidamente capacitado para tal. E quando solicitar a sua opinião,
somente fazê-lo com conhecimento da finalidade da solicitação e sim em benefício da coletividade. Essa daqui é muito boa. Por quê? Existem médicos de YouTube, existem advogados de YouTube, existem várias pessoas que se manifestam publicamente por assuntos técnicos, sem ter conhecimento nenhum sobre o assunto, e querem sair como dono da razão. Essas pessoas podem fazer isso. Por quê? Porque elas estão em um ambiente, geralmente na internet, elas não vão afetar, digamos assim, ninguém. Ou seja, se ela falar que é melhor fazer a massa com cal ou sem cal, não vai mudar nada, porque ela está só falando. Ela não sabe de nada sobre, por exemplo, fazer massa para fazer uma obra. Mas é na opinião dela, sem estar capacitada. Agora, você como profissional, você dá uma opinião, fala assim, eu acho que tal coisa é melhor, eu acho que não sei o quê. Então, muito cuidado com esse eu acho, com esse... Não que você... Vamos pegar o seguinte. Você não vai saber tudo, e tem coisas que você vai saber mais ou menos. Quando você sabe mais ou menos, você para, reflete, pensa outra vez e vai revisar o que você sabe. Porque você tem que estar com aquilo na sua mente, você tem que estar com aquilo na ponta da língua. Se te perguntarem o porquê de fazer, você vai saber por que fazer. Você vai ter o conhecimento técnico e científico ao seu lado. Então, muito cuidado quando vai expressar sua opinião, tá? A opinião técnica, ela é diferente de uma opinião qualquer. Ela é uma opinião crucial, ou seja, o profissional técnico tem que ter muito respaldo e tem que ter muita... se polir demais no que fala, porque pode causar grandes prejuízos. E você... Vamos pensar o seguinte, você tem que formalizar as coisas como profissional. Por que eu falo isso? Você falou por telefone lá para o cidadão que você tem que fazer a aula de tal jeito. Aí a pessoa não faz de tal jeito. E aí, complicou, né? Quem está certo? A importância de formalizar é por causa disso. Ou seja, você só fala algo com certeza e você formaliza aquela sua certeza. Como? Você mandou um e-mail. Você pode ligar para alguém e conversar. Não, vamos mostrar de tal forma, tal forma, tal forma. Mas, ou você manda um e-mail da sua organização, ou você cria um documento para internalizar tudo que foi falado, tudo que vai ser feito em um documento oficial. Porque está no documento, se tem gente sabendo, se tem gente que assinou aquele documento, então não tem como você, alguém falar que não foi feito daquela forma, porque está descrito os procedimentos. Então, muito cuidado, gente. Vocês não serão ativistas de Facebook, tá? Vocês serão profissionais. Cuidado na hora de expressar a sua opinião. O artigo 2º, ele fala: considerar a profissão como alto título de honra e não praticar e nem permitir a prática de atos que comprometam a dignidade. Aqui, ó, tem 8, tem do A até o H, falando o que você pode fazer para cumprir esse artigo 2º. Eu vou ler brevemente aqui. Cooperar para o progresso da profissão mediante intercâmbio de informações. Ou seja, intercâmbio de informações é fundamental. Tanto com engenheiros da sua área, como com engenheiros de outras áreas, como com outros profissionais. Gente, advogado é um negócio que, independentemente da área que vocês vão atuar, hora ou outra vocês vão ter que conversar com o advogado,
pedir a opinião, pedir a instrução, o conselho sobre algum tipo de assunto. Então, vocês têm que entender um pouco de legislação. Não, vocês não têm que ser experts em legislação, porque se vocês tivessem que ser, seriam advogados e não engenheiros. Mas, nem que você não entenda, mas se você buscar informação antes de contratar alguém dessa área, é importante. Porque daí você chega com dados, com informações que você tem. E também com outros profissionais. Não é só advogados, outros engenheiros. Vocês vão lidar com muitos outros profissionais. Então, fazer intercâmbio de informações é fundamental. Evita que causem erros de ambiguidade de informação. Ou seja, comunicação dentro do trabalho é a melhor coisa que pode ser feito. O Marcos, que está aí, que trabalha aí na área de engenharia, ele deve saber, porque se você não informar certinho o que um funcionário tem que fazer, ele não faz. Não é verdade, Marcos? Israel também, que trabalha com essa área. Vocês devem saber, porque às vezes o funcionário ele nem faz de mau grado, de má fé. Mas é complicado, porque se você não fazer as coisas intercambiando informações, ou seja, mostrando dados a uma planta para o seu funcionário, ou seja, fazer esse intercâmbio, você não tem como cobrar ele. Você dando essas informações já é difícil, imagina se você não for dar essas informações. E além do funcionário, tem outras áreas. Por exemplo, se é um engenheiro civil, você vai estar direto ligado com o engenheiro elétrico. Uma obra vai ter a parte de construção e a parte elétrica. Então, não tem para onde fugir. Então, vocês vão trabalhar juntos. Talvez aí vocês trabalhem juntos no futuro em alguma obra, em alguma empresa, porque é necessário os dois ramos de atuação. Prestigiar as entidades de classe, contribuindo sempre que solicitado, para o sucesso das iniciativas em proveito da profissão. O que é isso? É prestigiar, por exemplo, um evento do CREA que vai acontecer e você vai participar. É uma forma de prestigiar a instituição que regulamenta sua profissão. Então, é uma forma de você, digamos assim, fazer mesa, fazer sala, né? É você usar um pouco das suas artimanhas de comportamento e relacionamento no trabalho. Aqui também é importante, não nomear nem contribuir para que se nomeiem pessoas que não tenham a necessária habilitação profissional para cargos rigorosamente técnicos. Aí que tá. Vamos avaliar o seguinte. Você vai dar algo técnico para alguém que não é técnico, não dá certo, né? Vamos começar no futebol aí. Se você colocar um técnico sem experiência, sem gabarito, não vai dar certo. Mas na maioria das empresas privadas é assim que acontece. O cargo normalmente não é dado pro cara técnico, o cara estudado. Normalmente é dado pro cara que tem mais confiança do patrão. Sim. O que pode acontecer também é o seguinte. É você ter uma pessoa que não tenha o cargo técnico, mas tem experiência, e muitas das vezes tem uma pessoa com cargo técnico, só que talvez essa pessoa às vezes é subordinada a outra sem o cargo técnico. Isso pode ocorrer também. Ainda mais para quem começa na profissão. Então, ser técnico não quer dizer ser chefe. Entende? Então, você pode ser técnico, mas pode não ser o chefe do seu trabalho. Por exemplo, você pode ser uma pessoa formada digamos assim, por experiência e ter outras pessoas que atuem com você, que são, digamos assim, de cargos técnicos, seja de cargos já formados, que vão te dar algum auxílio. Isso realmente acontece, isso ocorre. Não tem para onde correr mesmo.
Porque a indústria gosta de experiência. Ou seja, a pessoa ter experiência é muito bom. Fica uma situação bem delicada no começo. Você pensa assim, pô, eu estou estudando, faço a graduação, demoro 5 anos para estudar. Como é que eu vou adquirir experiência em 5 anos da graduação se eu tenho que estudar várias matérias, às vezes trabalhar, entende? Então é complicado. O início profissional é difícil, é muito difícil, é penoso. Igual você estava falando, eu lembrei eu vi num grupo numa página de engenharia no Instagram, que esse pessoal tava fazendo isso aí, tava assim, tipo memes lá, né, escrito assim, preciso de engenheiro, aí tá lá 20 anos de experiência, aí tá lá, mostra um monte de molequinho pequenininho, vestido de roupa de que trabalha de construção. E o cara com 20 anos nas costas, 20 anos de experiência, tá lá na roça. É isso mesmo. Entendeu? Então, é uma situação delicada, uma situação bem delicada, e você tem que correr atrás disso. Como que você corre atrás? Você não vai ter, esqueçam isso, de ter experiência quando depois de formado. Vocês não vão ter, a não ser que vocês já trabalhem com algo relacionado à profissão de vocês, o que é o caso de algumas pessoas aqui da nossa turma. Mas, para quem não trabalha, você não vai ter experiência. Isso você tem que aceitar. Mas, o que você pode fazer? Você tem instrumentos para relativizar ou minimizar essa situação. Por que eu digo isso? Na graduação, você tem pesquisas, estágios. Então, se você tiver a disponibilidade para fazer, por exemplo, um estágio ou uma pesquisa em alguma área que se interessa, é muito bom. Eu acho que seria mais efetivo um curso técnico. E o curso técnico você pega mais, tipo assim, pega mais na prática, né? Você ali fazendo, eles te mostrando como é que faz do que na teoria. Tá? Exatamente, isso mesmo. No caso, quanto tempo é o curso técnico? Oi? No caso, quanto tempo que é o curso técnico? Depende do curso técnico, né? Tem curso técnico até de 1 ano. Mas eu não sei te dizer exatamente qual que é O o... curso é até 2 anos e meio, por aí. Depende muito do curso técnico. Mas falando, como o amigo falou ali, às vezes os cargos é dado não pelo profissional, mas mais por conhecimento, ele é complicado porque, tipo assim, você tem a sua cara, o seu serviço tem que ter a sua identidade. Quando você pega um profissional, não desmerecendo ninguém, mas o cara já chega com uma certa soberba que não aceita ser moldado pelo que a empresa tem a característica. E o cara que sobe junto, que cresceu junto com você ali, ele já pegou o seu ritmo de trabalho. É mais fácil de você trabalhar muitas vezes com uma pessoa que não tem tão experiência de um técnico do que o cara que chega de fora, que chega já todo gabaritado, mas ele não se molda ao que você faz, entendeu? Exatamente. Tocou num ponto chave. Eu concordo 100% com isso. As empresas gostam desse tipo de pessoa. Desse tipo de profissional que Mas isso é no privado, isso é no privado, porque em instituições públicas e que institui de contrato, você tem que ter um profissional que tenha o CREA, né, que tenha a Uhum. validação profissional, porque, vamos supor, eu posso dizer que eu tenho 20 anos como eletricista, posso ter 20 anos como de carteira, mas eu não tenho um curso de eletrotécnico, não vai adiantar nada. Eu não posso assumir uma função num cargo público e nem é, dar serviço para órgãos públicos também, porque eu não tenho o certificado, como sou capacitado nem os NRs. Então, no caso, não Exatamente. adianta, é mais na área privada, isso aí. Exatamente. Isso é mais na área privada mesmo. Isso tudo está relacionado com ética profissional. Vamos pensar o seguinte. Você começa a trabalhar numa área, por exemplo, de elétrica. Mesmo que vocês
passem sufoco, mas tentem ter, além da sua experiência, o diploma. Porque o diploma conta. Mas as pessoas falam assim, o que vale hoje é diploma. Como se fosse ruim. Ao mesmo tempo que pode ser ruim, pode ser bom. Por quê? Se você tem um diploma, você buscou se qualificar, certo? Então você buscou uma qualificação. É claro que o diploma não te define nem um pouco. Ou seja, eu conheço pessoas da minha profissão que têm perfis totalmente distintos da profissão. Eu conheço gente que que se formou comigo e não atua na área de engenharia. Por exemplo, vai trabalhar, sei lá, vai trabalhar em balada à noite. Ou seja, vai trabalhar como agente de balada, aqueles caras que ficam lá organizando balada. Tem gente que faz isso, estudou comigo. Então, tem pessoas que não têm perfil, apesar de terem a formação. Então, é esse ponto-chave. Ou seja, você não se levar ao seu diploma. O diploma é um papel que é importante, mas ele não deixa de ser um papel. O que você aprendeu durante o curso, o que você estudou, os estágios que você fez, a experiência profissional que você teve. Às vezes você entra num cargo, gente, você vai ganhar R$800, sei lá, 600, 1.000. A curto prazo, isso é ruim. É muito ruim ser mal remunerado. Mas o profissional, ele trabalha não só pelo dinheiro, pela experiência e para aprender. Porque se você aprende hoje ganhando pouco e evolui, você vai ganhar mais no futuro. Você vai ser bem valorizado. Então, eu costumo dizer que a vida é feita de etapas, é feita de fases. Você tem a fase que você aceita tudo, porque você está adquirindo a experiência profissional e buscando uma projeção de trabalho. Se você conseguiu evoluir na sua profissão, continuar estudando, continuar se aperfeiçoando, você já mudou de fase, entendeu? Então você vai ter que se conhecer pessoalmente e profissionalmente, que até onde você caminhou na sua vida profissional. Eu vou te falar que não foi fácil. Por exemplo, eu sou recém-formado, faz 2 anos que sou da graduação. Eu saí sem perspectiva, quase. Na graduação eu não fiz estágio não obrigatório, eu fiz obrigatório só, que foi numa indústria de pescado, trabalhando com análise de efluente. Mas eu não tinha feito estágio não obrigatório, tinha feito uma pesquisa, mas não teve muitos resultados, e eu não me sentia capacitado para atuar. Eu sentia medo. Aí acabou que eu acabei vindo parar em Rondônia, e apareceu uma oportunidade numa empresa que eu nunca imaginava trabalhar, jamais me imaginava num ramo de indústria de alimentos, indústria frigorífica, mas apareceu, e foi onde que eu me encaixei, e gosto de muitas coisas que eu faço, algumas coisas eu não gosto tanto, mas faz parte do crescimento profissional. Então, acho que vocês vão ter que entender, depois da graduação, como que vocês vão estar, em que fase que vocês vão estar. Vocês vão estar topando tudo ou vão estar sendo mais seletivos. Depende de até onde você chegou com o seu nível de especialização, ou seja, o seu nível de conhecimento prático. O conhecimento prático está associado ao conhecimento técnico. Ou seja, você tem um conhecimento técnico, mas precisa ter o prático. Então, os dois têm que andar junto. Alguém tem alguma dúvida, alguma ideia para contrapor o que eu falei? Tá, assim, no caso, quando o cara acabou de se formar, meio que ele tem que aceitar qualquer emprego, né, dentro da área, porque não tem muitas opções, né? Até que tem aquela questão não dá muito para escolher, por exemplo, eu quero atuar em tal área, já desde o início já falo, só vou arrumar emprego só for nessa área. E no começo vai ser difícil ter arrumar emprego, né? Exatamente. Então, vocês vão se moldar, como foi falado aí que o Marcos falou. Se vocês vão entrar numa empresa, provavelmente vocês irão se moldar de acordo com a empresa.
A primeira empresa que você trabalhar vai ser um grande molde para você. Então, ela vai ser, digamos assim, sua casa de aprendizado. E a partir dela você pode evoluir como profissional e seguir na área que você quer, que é na área que você quer atuar. Mas tudo é experiência, tudo é válido. E não desmereçam, quando você chegar em uma indústria, não importa se tiver um encarregado seu que não tem formação nenhuma, não importa se tiver um gerente que não tem formação nenhuma. A experiência que ele tem dentro daquela indústria, dentro daquele ramo, dentro daquela situação, naquele ambiente controlado, é muito importante. Então, não desmereçam isso jamais, porque vocês não serão melhores que eles. Vocês serão pessoas diferentes, com atribuições e competências diferentes, mas não melhores. Vocês entendem o que eu falo a respeito disso? De não ser melhor que os outros? Porque, tipo assim, vocês querem aquele conceito de, eu quero estudar para subir na vida. Eu quero estudar para ser alguém na vida. Desde que você nasce, você já é alguém. Então, você você já forma desde criança alguns conceitos, alguns preceitos. Então, acho que é muito importante vocês colocarem vocês no seu lugar, não se inferiorizarem, ou seja, vocês não podem se achar incompetentes em nenhum momento. Vocês têm que esquecer isso. Quando vocês se acharem incompetentes, vocês vão lá e vocês levantam a cabeça e estudem. Não pode se achar incompetente. Essa ética aí, ela é até uma lição de vida, né? Não é nem profissional, né? Você tem que se pôr... Eu acredito até que é educação, você não desmerecer ninguém, né? Ser de igual para igual. Independente de cor, raça, idade. Exatamente. Mas isso é verdade mesmo. Porque até mesmo o profissional, ele não precisa, como você falou aí, o cara vai entrar na empresa pequena. Para ele entrar lá, ele não precisa querer derrubar ninguém ou queimar ninguém. Se ele for um bom profissional, ele vai subir por conta própria. Os caras, tipo assim, os superiores dele vão ver o trabalho e vai melhorar o cara, entendeu? De função, de nível. Isso aí é de empresa. O cara que tá ali, ele já sabe que ele tem a confiança, não vai precisar de Pois você. é, mas dentro das indústrias tem muito isso, tá? Tem um ditado que fala que você não tem que falar que é bom, você tem que mostrar que é bom. Isso é verdade. Isso é verdade. Exatamente. Você não tem que falar que é bom, você tem que mostrar que você é bom. E você... com certeza, sim. Ali mesmo na empresa ali tem excelentes profissionais. Quando a gente convive, a gente trabalha, a gente vê. Sim. São excelentes profissionais e que nem como eu posso dizer que tem pessoas ali que estão aqui assim, na nossa equipe que dão exemplo, até mesmo como profissionais, como encarregado, como gerente, dão exemplo de profissionalismo ali. A gente vê, tipo assim, tem um exemplo das pessoas. E a gente vê que só pelo trabalho a pessoa sobe, não precisa ficar desmerecer ninguém, que a gente vê que são as pessoas diferenciadas, né, na área. Por isso que estão ali onde estão. Sim, com certeza. E você, já que a gente está nesse ponto, temos gente que trabalha no Frigon aqui. Então, o Frigon tem 20 anos de indústria, então tem gente que está lá desde o começo da indústria. Então, percebam que essa pessoa tem uma bagagem de empresa que você talvez nunca tenha, porque 20 anos não é 20 dias. Há 20 anos atrás, eu tinha 5 anos de idade, eu era uma criança, não sabia nada da vida. Então, valorizem os profissionais que estão perto de vocês, que te ensinam, que te auxiliam, te ajudem, independentemente de eles serem advogados, não ter formação, independentemente de qualquer coisa. Isso faz parte da vida. Todo mundo é igual, mas é diferente. Então, isso aí vocês vão aprender com o caminho, e o Código de Ética fala isso. O Código de Ética profissional vai ser indiferente para qualquer profissão. Você é igual a todos, se coloque no seu lugar, não se diminua, não sinta-se pior por ser funcionário de alguém que
digamos assim, você considera menor que você. Que, na verdade, isso não existe. E vocês vão ter que dançar conforme o jogo. Vocês vão ter que esperar a oportunidade de vocês, o tempo de vocês. Tudo isso é um aprendizado que vocês vão levar ao longo do tempo. Se tiverem a oportunidade de ser seus próprios chefes, sejam. Claro, tudo feito com pensado, né? Estudado. Porque você vai fazer algo na sua vida, você vai estudar, você vai fazer um projeto. Se você for comprar uma casa hoje, você vai lá e comprar uma casa do nada, aleatório? Assim, vou comprar uma casa amanhã que eu quero. Deu na telha e... Não. Você vai ver seu orçamento, você vai planejar, você vai discutir com a sua esposa, ou marido, ou o papagaio, ou o cachorro, que você tiver, que vai agregar com você. Então, é um projeto. Você tem um projeto na vida, você tem um projeto no trabalho. Então, busquem saber o que vocês gostam também. Isso é importante. Auxilia nesse processo. E quando vocês entendem o que vocês gostam, vocês serão mais éticos. Vocês gostam de algo, vocês vão agir bem daquilo. Eu digo isso porque, por exemplo, eu comecei a dar aula esse ano e eu descobri que eu gosto muito de dar aula. Eu descobri que é algo que eu realmente gosto demais. Apesar de a gente não tá junto aí sempre aí dentro de sala de aula, mas só o fato de estar aqui com vocês, estar conversando, estar dialogando, estar trocando experiência, eu acho muito bom isso. É algo que eu realmente gosto muito. E quando eu me formei, muitos professores falavam que eu tinha esse perfil, mas eu tinha medo de entrar nessa área pelo percurso que eu não queria seguir. Mas apareceu a oportunidade e eu acho que agora é um caminho que eu gosto bastante. Então, se entendam. Vocês vão ter várias fases na vida. Então, se entendam e vejam como que você está evoluindo, como você está progredindo no seu trabalho. Alguém quer fazer algum adendo, algum comentário? Eu falo demais, às vezes, só assim mesmo, falo demais. Então, basicamente é isso. Vai ter mais... Aqui ele vai falar dos 9 artigos e vai dar preceitos que você deve fazer. Ó. Ele vai te dar A, B e C. Alguns preceitos que você vai fazer para cumprir o regimento do artigo que fala sobre o Código de Ética. Eu vou disponibilizar essas normas aqui, essa daqui, e o procedimento para auto de infração. Aqui vai falar dos procedimentos para um registro de infração ao Código de Ética. E aqui é o Código de Ética em si. Então, é bom que vocês dêem uma olhada nos dois, ou seja, vocês vejam o Código de Ética, leiam, procurem entender, perguntem se precisa, e leiam também o procedimentos para um julgamento, ou seja, para um julgamento de um auto de infração no Código de Ética. É muito importante essa parte. Eu sei que cálculo também dá trabalho, mas a legislação também é importante a gente saber. Eu sei que ninguém gosta disso, né? Tem como gostar de pegar uma legislação e ler. Acho que não é muito legal, não, mas é um conhecimento preciso, necessário para vocês como profissionais. Alguma dúvida, algum adendo, algum questionamento? Vocês queiram abordar? Professor, você já usou o Revit? Você já usou o quê? O Revit para projetar, fazer projeto? Eu não entendi agora. O que você falou? Usou o quê? Revit, aquele programa de software de edição de projeto. Que antigamente usava o AutoCAD, aí atualmente agora mudou para Revit, que ele é mais completo. Não, nunca usei, não. Na verdade, essa área aí, eu não sou muito bom, não, para falar bem a verdade. Eu não tenho muito conhecimento, né, dentro dessa área aí. Eu entendo um pouco mais sobre só de processos, software de processos químicos, que alguns eu já trabalhei, mas esses aí de projetos aí de engenharia eu nunca atuei, não. Será que
na faculdade vai ter alguma aula específica para isso ou só teoria mesmo? Provavelmente sim, eu creio que sim. Porque em alguma aula ou outra vai ter algum software que vão te apresentar. Eu gosto muito de softwares porque vocês aprendem a fazer os cálculos hoje, é importante aprender. Mas no futuro, quando vocês atuarem profissionalmente, quem vai fazer não vai ser vocês, vai ser um software, um computador, que você vai programar para ele fazer os seus cálculos. Mas você vai ter que saber e entender o que você está fazendo. Então, por isso que você aprende o caminho das pedras. É basicamente isso. Aí depois, quando chegar num software, vocês vão ver que é bem legal. Quando você vê aquilo acontecendo, o legal do software é o seguinte, é porque você tem um conhecimento teórico, quando você vai para o prático, no software, você consegue enxergar aquilo que você está fazendo. Às vezes no papel e caneta, no cálculo que você fez, você não consegue enxergar isso, ou no desenho que você fez. E no software você consegue enxergar essa aplicação. Eu tinha perguntado pro menino que ele é engenheiro, né? Ele tava perguntando sobre o Revit, que ele projeta, ele trabalha projetando no Revit, né? Aí ele tava me falando que tem impresso Autodesk, que a gente baixa ele como estudante, né? Eu até baixei ele. Ele é bem difícil, ó. Ele é muito complicado pro cara entender como é que funciona. Mas é interessante, você faz tudo nele, tipo, parte de estrutura embaixo do solo, em cima. Aí, tipo assim, tem como você olhar em dimensão 3D, olha por dentro, por fora, por cima, por baixo. Software é vida, gente. Vocês como profissionais, software é o trabalho de vocês. Vocês vão utilizar eles e muito. Mais alguma dúvida, algum questionamento? Já está quase dando 10 horas. Vocês já estão, a maioria, cansados já? Eu também, né? A semana inteira trabalhando, estudando. Então, vamos fazer o seguinte, já deixem um presente de vocês aqui no chat. O que eu vou falar para vocês agora? Escrevam aqui no chat que vocês estavam na aula, tá? Coloquem presente. Vou falar só mais uma coisa, que é o seguinte. No plano de ensino, a gente tinha uma aula no sábado, que a gente não fez. O que vai ser? Eu vou dar um estudo de caso para vocês fazerem ele. Eu vou passar as instruções ainda no Classroom. Eu vou deixar disponível lá no Classroom todas as instruções para fazer esse estudo de caso. Mas adiantando, ele vai ser sobre o incêndio da Boate Kiss. Vai ser uma análise da conduta ética dos engenheiros civis. Independentemente de ser engenheiro civil, para quem é da elétrica, conduta ética ela é universal. Ou seja, qualquer conduta que seja incondizente com o código de ética dos engenheiros, até porque o código de ética do engenheiro civil e elétrico é o mesmo. Então, qualquer conduta que seja incondizente já vai se caracterizar como um auto de infração. Aí vai ser um estudo de caso sobre o incêndio da Boate Kiss. Vocês lembram disso daqui? Eu Eu estava lá em Santa Catarina na época desse acidente. Foi bem tenso. Você morava lá ou você estava lá só para... Não, eu só passei. Eu morava lá na época, né? Eu morava em Itajaí. Eu tava em Navegantes. Nossa, do lado. Uhum. Minha família é tudo lá. É mesmo? É. Bacana. Eu morei lá 18 anos em Itajaí. A maior parte da minha vida foi lá. E estudei lá também. Então, eu vou passar esse estudo de caso para vocês e a gente daí... Qualquer coisa a gente faz, como a gente teria a aula do sábado, que não foi dado, para tirar dúvida desse trabalho, a gente pode fazer uma videoconferência em um dia aí que a gente combinar. Só para tirar dúvida sobre esse trabalho. Beleza? Professor, no caso a gente vai fazer ele no computador, né? Fazer ele igual um artigo, né? Vai ter as instruções lá certinho para vocês fazerem. Vocês vão fazer no Word, no documento e tal. Aí vocês vão entregar. Aí eu vou dar um prazo para vocês, de algumas semanas, para vocês entregarem ele para mim.
Beleza? Ele vai valer quantos, deixa eu ver quantos pontos que ele vale. Vai valer 1,5 ponto nesse bimestre. Beleza? Então, depois eu vou deixar a instrução lá para vocês sobre esse trabalho. E, se precisar, a gente marca uma videoconferência só para explicar sobre esse trabalho, de uma meia hora, tirar dúvida. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Beleza, professor. Então, Beleza, então, galera. Boa noite para vocês aí. um abraço para vocês aí, bom descanso, bom trabalho, bom estudos, bom final de semana e tudo de bom para vocês, tá? Até a próxima sexta. Boa noite para vocês aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.